Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre essa minha leitura aqui. Esse livro é do Paulo Freire e o título é A Importância do Ato de Ler, em 3 artigos que se complementam. É um livro composto aqui de 3 artigos, são 3 artigos dele. Essa é a 51ª edição, né? E a segunda reimpressão. Esse livro é uma proposta, né, do Paulo Freire, né, juntamente com a editora Cortez. Ele escreve esses 3 artigos e depois eles compõem, né, em formato de livro. Do que trata os 3 artigos? Pessoal, uma leitura super gostosa, é quase que um debate, sabe? Um debate falando da leitura, falando da importância, né? Da importância da leitura, falando do que a leitura faz pelo outro, do que a leitura pode fazer, do que a leitura é, né? Como que a leitura pode transformar a vida das pessoas. Nesse livro, ele aborda principalmente a questão da leitura, né? Ele fala sobre a leitura e ele fala a partir das experiências que ele tem, né? Nos trabalhos que ele vai desenvolvendo ao longo do tempo. Então o primeiro texto, ele fala justamente sobre a importância do ato de ler, né? O que é essa leitura, a importância de ler, antes mesmo de ler a palavra, fazer a leitura do mundo. E um outro texto, ele fala da alfabetização de adultos e a biblioteca popular, né? E aí ele fala do trabalho que ele desenvolveu, né, através da alfabetização de adultos e essa ideia, né, da criação das bibliotecas populares. E o terceiro artigo, ele fala do trabalho que ele desenvolveu em São Tomé e Príncipe, né, que é um país do continente africano, um país onde o Paulo Freire fez um belíssimo trabalho, né, principalmente na alfabetização de adultos, e aí ele vai falando, né, o porquê, né, qual a motivação que ele tem para ensinar, né, alfabetizar adultos, alfabetizar as pessoas e partir da realidade das pessoas, né? Então, para o Paulo Freire isso é essencial. É essencial você conhecer a pessoa, conhecer a realidade da pessoa e trazer essa realidade para o debate, né? Então ele vai falar o tempo todo da importância do sujeito conhecer a realidade onde ele vive, do sujeito entender que a leitura da palavra ela é importante, é fundamental, mas que é muito mais importante você conhecer a sua realidade, saber ter a possibilidade de ler a realidade, de ler o contexto onde você vive, de ler o mundo onde você vive, de ler as situações do dia a dia, do seu cotidiano, a relação do trabalho, como você faz o seu trabalho, qual a importância de você, né, na realização daquele trabalho, como que você é sujeito e a importância de você se reconhecer como sujeito, né, sujeito da história, sujeito social, sujeito político, você ter autonomia, né, de ler as situações, né, que você está inserido, de ler o mundo onde você está inserido, né? A partir do momento que você se reconhece como sujeito autônomo, que você se reconhece como sujeito possível, né, de fazer mudança, de transformar a realidade, de mudar a realidade da sua vizinhança, a realidade da sua cidade, a realidade do seu país, né? Que todos nós temos esse potencial. E aí a partir de todo esse contexto, a leitura faz sentido, né? Então, em vários momentos ele vai falar, né, que o sujeito, ele precisa compreender a sua existência no mundo, ele precisa compreender
o que ele faz no mundo, como sujeito mesmo, né? Como pessoa autônoma, como pessoa capaz de mudar a sua realidade. Caso ele tenha essa autonomia, ele vai ter a possibilidade, caso ele tenha esse conhecimento, ele vai ter essa possibilidade de dizer: eu posso mudar a minha realidade e fazer essa leitura de mundo, né? A importância de ler o mundo é tão importante quanto aprender a ler a palavra, né? Cada um dos textos tem referências, citações assim, maravilhosa. Você fica maravilhado de ler e entender como que um sujeito tem a sensibilidade de entender o quanto é importante as pessoas adquirir a leitura, contextualizar isso. Eu vou ler uma parte de cada um dos textos, assim, aquilo que eu achei, não tem nem como dizer que eu achei mais importante, porque todos os artigos são importantíssimos. Mas olha só o que ele diz aqui. Ao ir escrevendo esse texto, aí tomando distância dos diferentes momentos em que o ato de ler se veio dando na minha experiência existencial. Primeiro, a leitura do mundo, do pequeno mundo em que me movia. Depois, a leitura da palavra, que nem sempre, ao longo de minha escolarização, foi a leitura da palavra mundo, né? E aí ele coloca palavra mundo como uma única palavra, né? Então, a importância de você entender, né, o seu espaço, o lugar onde você vive, e partir daí você começar a questionar, né, a questão de ser um sujeito crítico. E porque ler só por ler, né, só fazer a né, decodificação dos códigos, isso é muito simples, né? Agora, colocar em prática aquilo que você está lendo, fazer a interpretação, entender o que foi dito, entender o discurso, isso é muito mais profundo, né? Isso é muito mais necessário. No segundo artigo, que é a alfabetização de adultos e bibliotecas populares, né, ele fala, isso ele apresenta em uma palestra, e aí ele vai contando, né, da experiência, e é muito interessante assim, você percebendo, né, como as pessoas vão se dando conta da importância da leitura, né? Então ele diz aqui: desde o começo, na prática democrática e crítica, a leitura do mundo e a leitura da palavra estão dinamicamente juntas. O comando da leitura e da escrita se dá a partir de palavras e de temas significativas. A experiência comum dos alfabetizados e não de palavras e de temas apenas ligados à experiência do educador. Ou seja, pensar sempre a partir da experiência e a partir daquilo que o educando traz da sua própria realidade. E o terceiro momento, né, o terceiro artigo, que ele fala da experiência que ele teve, né, na alfabetização, né, nesse país aqui, né, que é São Tomé e Príncipe. Ele conta da experiência, ele conta, né, do governo que estava retomando o país, fazendo um processo de redemocratização, né, processo de democratização, e aí ele fala, né, dessa experiência que ele teve, dessa abertura que ele teve, da possibilidade que ele teve de montar esse projeto de alfabetização, né, das pessoas, alfabetização de adultos, e aí ele vai mostrando, né, a partir da experiência, ele vai trazendo quais eram os temas, né, importantes que ele trazia para o debate, trazia para as aulas, né, e tudo tinha muito significado para aquelas pessoas, tudo estava muito ligado à realidade daquelas pessoas, aquele novo momento que as pessoas estavam vivenciando, e aquilo fazia com que as pessoas se sentiam, né, parte do processo, e de fato elas precisavam se inserir naquele processo de entender a história do país, entender esse novo movimento. Então, assim, é muito gratificante a leitura desse livro, é uma leitura necessária. Eu fico muito satisfeita de ter lido esse livro já por várias vezes, e todas as vezes que eu leio sempre me traz novas esperanças, novas expectativas. É uma leitura maravilhosa, né? Então faz a gente entender de fato a importância do ato de ler, né? Não ler só a palavra, mas ler o mundo é fundamental, né? Muito obrigada pela atenção e até a próxima.